Quem é um bombeiro ecológico ou um bombeiro agroecológico, ele está sempre disposto a atender, a informar, a estudar temas que lhe trazem, que lhe solicitam ou que surgem na sociedade. Às vezes é difícil entender o que almejam, desejam, quando lhe pedem algo sobre um tema. Não existe um tema isolado no mundo ou na sociedade ou na nossa cabeça. É muito difícil dizer, eu quero que você fale sobre isso. É necessário se entender o contexto, o espaço, o tempo, o momento. Não, é 30 minutos sobre peletização de solos, peletização de sementes. Você fica atônito, pensando, será que a pessoa entende o que significa uma peletização de sementes? Porque nós já fizemos pelo menos uns 30 cursos sobre isso. E não foi feito há uma semana ou há um mês. Isso vem sendo feito há mais de 30 anos. E qual é a repercussão disso no dia a dia, seja acadêmico, seja organizacional, de organizações não governamentais, ou seja, dentro de programas de pesquisa científica de órgãos oficiais, de Estado, de governo ou multilaterais. Não há. Mas qual é o problema hoje? Não é que hoje se está começando a fazer as alternativas agroecológicas da década de 80, 90 e 2000 como o consumo de um negócio que dá resultado e que tem que ser aproveitado para se ganhar dinheiro. Aí você fica um tanto quanto decepcionado. E a decepção é porque não se constrói cidadania com consumo. O consumo destrói a cidadania. Então eu vou tentar atender o pedido, mas não fazendo o que me pedem. Para mim é muito doloroso e difícil fazer as coisas que me pedem, porque eu tenho um acúmulo de estudo sobre os temas que desenvolvo. E esse acúmulo de estudo me dá uma capacidade grande de criar coisas. Por isso que eu começo de uma maneira dura, para que a pessoa entenda o nível do trabalho que se faz, da seriedade, da cidadania que está embutida nessas atividades e ações, porque isso é parte de um elenco complexo onde o bombeiro agroecológico tem, na peletização de sementes, um mecanismo de emergência para solucionar um problema fantástico que existe nos nossos solos
que de 250 anos para cá passou a ser considerado suporte inerte das raízes dita pelas maiores bestas da área técnica, da área científica. Por quê? Porque eles são pessoas que servem a um modelo de tecnologia. E esse modelo de tecnologia não tem nada de ciência. É um meio mercantil de ganhar dinheiro. Por isso, nós fazemos questão de dizer o que está lá fora, seja com o nome de agricultura moderna, seja com aquela etapa mais, vamos dizer assim, recente, 50 anos, Revolução Verde, seja com o apelido agora desterritorializado de agronegócios, agribusiness, nada disso tem base científica. Então, nós precisamos entender por que eu começo nessa paisagem trazendo um jogador de futebol que lá no Catar, na Copa do Mundo, junto com seus companheiros, ele fez uma peletização de um bife. Ele peletizou um bife com pó de ouro. Deixemos o campo da ética, o campo da sociedade, o campo da política, o campo da alienação ou da doença, ou outras doenças. É possível peletizar um bife? Sim, é possível peletizar um bife. Quase todas as vovós, tanto do Nordeste quanto do Sul, do Centro-Oeste ou da Amazônia, elas fazem uma peletização de um bife ou de um peixe. Ela só precisa o pedaço de carne que vai usar, passar ele numa substância pegante, grudante, uma goma, um tacacá, para que fique facilmente aderido. E depois ele pode ali fazer o revestimento com farinha de mandioca, macaxeira, com farinha de trigo. Tem gente que faz com a farinha de pão, é a mais famosa, é uma das mais famosas. Então, ele faz esse revestimento. E o que significa esse revestimento? No caso da semente, toda semente é um ser vivo. Ele tem, no seu desenvolvimento como ser vivo, tempo de gestação que a planta mamãe a formou depois da concepção, fecundação e desenvolvimento deste fruto. Toda semente é um fruto que vai dar a possibilidade de perpetuar essa espécie através da reprodução. Então, vocês viram que eu comecei de uma forma dura para trazer pedagogicamente uma reflexão. Se uma mamãe humana tem uma gestação e se ela padece durante esse período de gestação, e não é novidade disso num país com tanta desigualdade chamada Brasil, ou América Latina, ou África, ela vai ter uma semente, um fruto com certas debilidades que não vai ter saúde suficientemente. Nós, então, voltamos ao modelo, porque no modelo que nós temos lá fora,
é comum você procurar selecionar as sementes no meio de um adubo, de um fertilizante químico, e aquela semente é considerada melhor quando ela responde à maior quantidade de adubo existente. Por isso que muitas pessoas quebram as pernas, não conseguem êxito, porque querem pegar esse solo lá fora, totalmente drogado, viciado, e fazer ali plantio sem os venenos, sem os fertilizantes, sem os estimulantes que essa semente está adicta, está acostumada, está viciada. Para solucionar o problema, a melhor forma seria ter sementes selecionadas para o cultivo agroecológico. Temos no Brasil, uma das primeiras do mundo, mas não há apoio. Sementes Bionatur são originárias do Rio Grande do Sul. Foram idealizadas aqui, construídas aqui e estão no mercado desde aqui. Então, se eu não tenho acesso a essa semente e preciso, eu posso fazer uma peletização, ou seja, um revestimento através de um pegante. E com esse revestimento através de um pegante, essa semente fica com uma quantidade original daquele solo integral em alto nível pela presença do pó da pedra que forma o próprio solo. Temos que saber isso, né? Todo solo é formado por pedras através de uma transformação lenta. Isso pode tardar 200 milhões de anos para se formar esse solo. E o problema mais sério, voltando ao modernismo ou à Revolução Verde, é que quanto mais eu uso o anagrama N, P e K, nitrogênio, fósforo, potássio, não são eles os únicos alimentos minerais para uma semente. Então vem aquela primeira pergunta: quantos alimentos come uma planta? E não adianta dizer isso. O problema é mais grave. Não se ensina assim. Porque não sabe? Não é porque não se sabe. Se sabe, sim. É porque a indústria só tem 3 fertilizantes para vender. Agora já tem mais 6 micronutrientes. Mas isso aí é o alimento integral que uma semente precisa para não ter doenças, para não ter pragas? Outra vez subversão. Sim, nós não aprendemos isso. Se nós falamos de uma tabela periódica de química, nós conhecemos 108 elementos, mas os europeus já conhecem 120. E dia a dia nós estamos cada vez mais conhecendo novos elementos e sabendo as funções dele. Hoje ninguém discute a importância do cromo como um nutriente mineral para uma semente, ou do selênio, ou de terras raras. Para nós, então, é fundamental saber que peletizar uma semente, eu preciso uma diversidade de minerais. Porque a semente tem nos seus cotilédones, ou cotilédones, se for uma monocotiledônia, uma reserva que vai se transformar após
o desenvolvimento do embrião e vai alimentar antes do solo aquela semente. Seja ela semente de cotilédonos, seja uma maniva de macaxeira ou um tolete de cana-de-açúcar. Porque todos nós sabemos, os vegetais, em cada célula, tem toda a sua estrutura integral, como se fossem células-troncos prontas para desenvolver. Então, nós vamos pegar uma diversidade. Quantos elementos? O máximo possível. E podemos comprar isso na loja? É muito difícil, porque seria muito caro. E outra coisa, a indústria não vende a fórmula natural, que é a fórmula onde a semente filogeneticamente se evoluiu para construir e constituir a evolução da vida. Só pode ser feito isso através de minerais o mais naturais possível. Nós temos um problema nesse país. Nós não temos vulcões ativos há 200 milhões de anos. Então, nós temos um solo envelhecido, degradado, depauperado. E esse é o solo comum brasileiro, com raríssimas exceções, principalmente a terra preta de índio. Então, se eu pego um pó de pedra ou uma pedra e faço ela se transformar em pó, seja martelada, seja no moinho, seja raspando uma lima nela, eu faço o pó. E quanto mais fino esse pó, melhor é para aderir àquela semente. E pode ser semente de qualquer coisa. Eu só preciso ter um pegante, uma goma, uma cola, um adesivo. Se vocês verem as máquinas que os norte-americanos têm para fazer pelletização, tem algumas que é 300 toneladas por hora. Mas por que a gente não sabe isso? Não. Isso aí se faz, mas não se diz para os outros. Se vende o serviço às vezes. E qual pedra você pegaria? Aquela que estiver mais perto. Por quê? Porque pedra é pesado como um inferno. Podemos falar 6 meses sem parar sobre que pedras. E aí você tem que ter uma base anterior para saber que aquela pedra tem uma diversidade mineral. Que aquele mineral, cada um deles tem uma fórmula de apresentação, um grau de oxidação, um grau de redução, onde ele está e que pode ser absorvido mais rapidamente, sem necessidade de muita transformação. Então, nós já temos isso. Então, vocês vejam que nós começamos com um jogador de futebol fazendo uma milanesa de pó de ouro para você entender uma semente. E aí você vai fazer isso. Mas qual é a maneira melhor de fazer isso? Nós fazemos com crianças. E fazemos com as crianças na escola, com a professora deles. E fazemos o feijão revestido, pelletizado. E compara-se com o mesmo feijão sem o revestimento. Por quê? Porque a criança, ao fazer a germinação do feijão, vai fazer a germinação do feijão camponês, não da biologia, para saber vida. E aí ele pode transferir esse conhecimento para o próprio pai sem nenhuma preocupação em ler, escrever, saber. Ele pode. E nós fazemos assim porque fica mais fácil, porque o pai vai se sentir orgulhoso de ver seu filho ensinando a ele e ele falando, ele não vai sentir vergonha. É difícil ser um técnico e chegar para um agricultor velho e tentar explicar as coisas de forma mais fácil. A gente ensina as crianças
Primeiro ensina a professora, conversa com as crianças, faz com elas, brinca, eles repetem e você fica bem tranquilo só olhando de longe. Mas nós não temos esta humildade. Nós somos arrogantes, nós somos prepotentes, nós somos criados como modernistas para fazer aquele modelo, e eu já disse de uma forma dura, o que esse modelo é um modelo militarista, é um modelo financeiro, é um modelo que destrói a agricultura campesina, camponesa. Então, nós podemos pegar. Mas antes eu quero dizer um pouco mais, eu estou recém começando. Por que o jogador de futebol da seleção fez um bife de ouro? Não é que o ouro é muito caro. As pessoas não sabem, mas no sistema solar não existe ouro geneticamente gerado no sistema solar. Na Terra, todo o ouro que existe nesse planeta não é daqui. Sabe como é que se forma o ouro? O ouro se forma por um choque extremamente raro de duas gigantescas estrelas, chamado estrelas de nêutrons. Quando elas entram em órbitas com colisão, isso explode, forma esse ouro e se espalha pelo sistema solar. Na Lua tem algum punhado de ouro, que é o mesmo ouro que vem para a Terra, é o mesmo ouro que vai para Marte, para Saturno, Vênus, Urano, Netuno e todo o sistema solar. Por quê? Porque é uma senhora explosão de duas estrelas de nêutron para formar ouro. Não existe ouro na Terra, geneticamente. Entenderam? É bonito isso. Imagina uma criança de 7, 8, 9, 10, 12 anos entendendo esse ouro. Por isso ele tem um valor estranho. Ele conduz muito calor, conduz eletricidade como ninguém. É um elemento mineral extremamente raro. Pode ser útil à planta? Numa quantidade tão pequena, ele é útil e faz efeito. Não que se vá comer assim, peletizado assim, porque isso aí é um pouco de ignorância, com soberba, com essas coisas que o modelo de sociedade cria e as pessoas se sentem bem em fazer essas coisas. Olha que do lado desse ouro central que vocês veem na imagem, essa pepita gigante aí, vocês veem uma coisa muito bonita, um diamante cor-de-rosa, pink. Esse diamante cor-de-rosa, ele é diferente do diamante de tom champanhe, amarelinho, ou branco, ou azuladinho. Mas por que ele é pink? Por que ele é cor-de-rosa? É que os japoneses, estudando, dizem uma coisa muito bonita. Sempre que você vê formar um diamante, os diamantes se formam por um choque, que não é um choque de duas estrelas de nêutron, mas um meteorito gigante. Quando cai numa região, ele pode formar diamante, porque a temperatura é tão alta, a fricção é tão grande e a temperatura formada é tão grande que o carbono pode deixar de ser carbonato e passar a ser carbono tão puro, tão puro. O Brasil é um grande produtor de diamantes. Os diamantes do Canadá e da Rússia são diferentes, porque eles são originários de choque de meteoritos. Os brasileiros, principalmente lá em Rondônia, que estão uma reserva gigante de diamantes cor-de-rosa, eles são formados dentro da fornalha de vulcões muito antigos.
quando ele entra em erupção, alguns deles são explosivos, vocês sabem, aquela temperatura é tão grande, mas tão grande, e a pressão é tão grande que se formam os diamantes ali. E vão demorar 100 milhões de anos, 50 milhões de anos para se encontrar eles. Porque eles se formam geralmente a 30, 40 quilômetros de profundidade e vai, depois, com o tempo, desgastando o solo, desaparecendo, arrastando, erodindo, levando pelas chuvas, até que você vê. E os garimpeiros andam por aí, no Rio Doce, andam pelo Tocantins, pelo Tapajós, procurando encontrar diamantes, que geralmente são pequenos. É muito difícil encontrar diamantes de bom tamanho, assim, grandes. Mas sabe por que ele é pink? Por que ele é cor-de-rosa? É porque na formação dele, um pouco de umidade tinha traços de um elemento mineral chamado boro. Por isso ele fica rosado. É óbvio que o azul vem de uma outra cor, que pode ser cobre, pode ser ferro. Então, nós temos que ver que sempre que quando vemos uma cor, a química identifica os elementos. Aí, na nossa imagem, do lado direito da imagem, está escrito embaixo de limonita, tem uma pedra comum. Olha, tem muito em Alagoas essa pedra. Onde tiver em Alagoas, onde tiver uma lagoa e você mergulhar nessa lagoa, for no fundo, e tirar um pouco de barro e vier essa pedra, ela é a limonita. Essa pedra era muito utilizada em Alagoas, na época de Zumbi dos Palmares, porque as pessoas que estavam lá em cima, na Serra da Barriga, elas ficavam com carência de ferro. E essa pedra, que é amarela assim, ela é riquíssima em ferro. É uma goetita, hidróxido de ferro, mas ela tem traços de ouro. Ela chega a ter, ali em Sergipe, Alagoas, quando você encontra uma limonita, ela tem 0,2, 0,3 de ouro. Vocês viram que nós não estamos falando de peletização, mas estamos dando a base estrutural para você entender uma peletização? Para nós é importantíssimo isso, porque quando eu pego uma pedra, seja um micaxisto, que tem muito em Alagoas, ali, em Jaramataia, perto de Arapiraca, eu pego um micaxisto, eu vou ter 60, 70, 80 elementos, depende da capacidade do laboratório em analisar. Um laboratório da NASA, eu já li análises da NASA, onde eles tinham 4 isótopos de ouro. Na Colômbia, eu fiquei até assustado, eu nem sabia que o ouro tinha isótopos. Tem 4. Então, nós podemos dizer que quanto melhor o nível da análise, mais riqueza mineral tem. E aí, quando alguém fala na lei do mínimo, atribuída ao senhor Liebig, e não é de Liebig, é de Sprengel, a lei do mínimo é mal interpretada do ponto de vista da semente que precisa do mineral. Ela diz corretamente, aquele elemento que está em menor quantidade é o elemento que faz o nível básico do metabolismo. Mas nós não vamos adiante dessa explicação. Se eu todos os anos, no meu solo, que é um depósito de minerais gigante, eu tenho que tirar a minha colheita, seja milho, seja macaxeira, seja cana-de-açúcar, sejam as frutas. Se eu colocar só N, P e K, não é só isso que sai na safra. Saem os outros minerais. Mas eu repus? Não repus. E aí aparece mais praga, aparece mais doença, diminui o tamanho
das frutas ou da produção, diminui a qualidade da produção? É óbvio que diminui. Então, prestem atenção. Eu deveria colocar no solo para eles restabelecer conforme a safra que tira, para manter a proporcionalidade de elementos minerais, eu teria que pôr a rocha-mãe daquele solo. Olha a palavra bonita, rocha-mãe. Todo solo é formado por uma rocha-mãe. E essa rocha-mãe, meteorizada, tem 120 elementos minerais. Se eu não faço isso, eu faço agricultura moderna, faço agronegócios. Por quê? Porque quanto mais extrair minerais e não reponho, mais eu preciso de veneno, mais eu preciso de fertilizante químico, mais eu dependo de um banco para financiar a minha produção. Por isso que nós usamos uma expressão muito grosseira, muito mal educada. A agricultura feita hoje é uma agricultura feita pelo complexo industrial militar. Ele faz o fertilizante que não é para o agricultor, é para a guerra. Ele faz o agrotóxico que não é para o agricultor, é para a arma química. Ele faz tratores gigantes e cada vez maiores, que não é para agricultor, é para concentrar terra, para expulsar gente, para desterritorializar a agricultura. E aí fica difícil, né? Porque você não sabendo nada disso, você passa a ser um consumidor de produtos e você não tem conhecimento, você é um pobre idiota. E nós precisamos ter conhecimento. Por isso que eu coloquei aí embaixo 3 maçãs. Uma brasileira, uma do Chile e uma maçã Unza. Se eu for no mercado mundial com pessoas que sabem o que é maçã, conhecem maçã, e ofereço a brasileira, eles vão dizer assim, te dou R$2 por essa. Se você oferecer a chilena, ele vai te dizer assim, te dou R$6 a R$8. Se você oferecer a maçã e disser que é Unza, as maçãs Unza vêm do Paquistão. São as maçãs mais mineralizadas no mundo. As chilenas também são mineralizadas porque no Chile tem tanto vulcão soltando cinza, que o solo está sempre remineralizado. No Brasil, a gente usa tanto adubo e tanto veneno que as maçãs são totalmente desequilibradas. Essa é uma realidade. Ninguém está só com a peneira. Então, por que uma maçã Unza vai valer 20 a 30 reais quando a brasileira custa 6 e a outra custa 2 e a outra custa 6? É pela qualidade mineral que ela tem. O povo Unza é o povo mais longevo do mundo e os seus hábitos e alimentação é que garante a longevidade. Você vai fazer, já foi feito isso aí no Nordeste, em Alagoas, uma pelletização de sementes e plantar. Faça com crianças, faça na escola. E vocês vão poder ver com as crianças a diferença na produção, na saúde, na qualidade, em tudo. E aí vocês não vão pedir assim, não, eu quero saber tudo sobre. Você vai ver que é impossível saber tudo sobre pelletização. Por quê? A pelletização é uma parte da geologia, é uma parte da biologia, é uma parte da química, é uma parte da física, mas ela é uma parte de um todo integral. Isso é agricultura camponesa. Por isso que John Lucas, no livro Fitopatologia, diz: plantas não ficam enfermas, plantas têm deficiências. E quando você supra as deficiências minerais de uma planta, desaparecem as doenças, desaparecem as pragas.
Mas você acha que uma empresa Bayer ia montar uma fábrica militar e fazer, nas horas vagas, fungicida? Por isso que todos os fungicidas saem da guerra, todos os inseticidas. É por isso que se estuda a fitopatologia na Faculdade de Agricultura do período moderno, ou da Revolução Verde, ou do agronegócio. Agora tem escola de agronegócios. Por quê? Porque nós nem sequer sabemos qual é a importância desse mineral que está naquela peletização para modificar a vegetação que cresce sobre um solo. Se eu chegar na caatinga e aplicar sobre um solo 3, 4, 10 toneladas de pó de rocha, seja a rocha que for, seja de Pirá da Bahia, seja o MP4 de Jaramataia, Arapiraca, seja o carbonatito africano. Olha que palavra bonita, carbonatito africano. Qualquer um deles, nós vamos ver o resultado. E qual é o resultado? Porque todas as sementes que estão dormindo naquele solo, naturais, vão fazer com esse solo despertar e vai formar uma sucessão vegetal. E essa sucessão vegetal vai formar tantas plantas com flores que a gente vai ficar até assustado. Plantas que nunca nós vimos. Mas quem é que vai comer esse mineral? Ele é insolúvel, diz assim o ignorante. Ele é insolúvel. E quem é que faz ele se tornar solúvel? É um ser muito estranho que existe no solo e que em apenas 1 grama de solo, 1 grama de solo pesado, tem até 2 bilhões de micro-organismos microscópicos ali e que vivem uma fração de segundos. A cada segundo ele tem uma geração. Então, o que ele come? Ele come minerais. Ele solubiliza minerais para ele, mas o que acontece? Ele já não é mais somente o mineral, ele é carbono, mineral, nitrogênio, enxofre e cadáver. E fede, apodrece, sorte que é pequenininho. E ele então vai ser absorvido. E quem é que vai absorver isso? As raízes das plantas. Então, a sucessão vegetal é aquela seleção dada pelos minerais e pelos micróbios diversos que criam a evolução dentro de um bioma. Por isso que a caatinga tinha tanto pau-brasil. Por isso que a caatinga tinha tanto arapiraca, uma árvore prima do pau-brasil. Tinha tanta caibreira, tanto ipê, tanta baraúna. E nós não sabemos isso, nós somos medíocres. Nós não conhecemos nossa realidade. Eu acho que trouxe para vocês a peletização. Eu preciso uma semente. Eu aqui em cima pus uma semente. Ela é uma semente rara, está pretinha e branca, né? Na verdade, isso aí não é uma semente. Eu vou considerar semente. Eu, quando estou dando aula para criança, eu pego a semente assim, de feijão de corda, milho, ponho na boca, dou uma babada nele, assim, babo e jogo no pó de pedra, digo, isso aqui é peletização. E as crianças riem e dizem assim, é só isso. Eu digo, a cola branca é melhor. Se a mamãe tiver ovo de galinha de quintal, melhor ainda. Você bate o ovo só no garfo, faz aquela espuma. Quanto menos clara de ovo batida puser e mais uniforme recobrir a semente, meu Deus do céu, é mais magnífico. Tem gente que usa o chibé. Chibé é goma de macaxeira. Faz a goma de macaxeira, água quente, ele fica um chibézinho, você passa. Então, nós vamos ver. Aqui eu tenho, ó, em cima do lado esquerdo, algumas sementes. Você vê embaixo milho, em cima uma abóbora, depois tomate, em cima feijão vermelho, branco, vermelho,
feijão daquele que vocês chamam de fradinho, feijão preto, um feijão carioquinha. Depois aqui embaixo você tem uma maniva de mandioca aí, uma mão segurando, eu acho que essa mão é minha, meio preta, é minha mão. Segurando essa maniva. Tem aqui um tolete de cana, daqueles toletes pequenininhos, não são os toletes grandes. E aí tem duas colas, olha só, uma goma ali, outra cola aqui, a clara de ovo e o chibé, ou goma de macaxeira. E o que acontece embaixo? Olha só, isso aqui é uma semente, vocês veem, essa semente é uma semente que foi 2 vezes peletizada. A segunda vez foi com gesso. Gesso é muito bom. Embaixo vocês têm um feijão que foi peletizado com uma farinha aí do Nordeste, hein? Se não é Ipirá, é MP4. E na esquerda vocês têm ali um feijão. Não, perdão. É um arroz 3 vezes peletizado. Por quê? Porque eu também sou malandro, né? Eu sou um cachorro. Eu peletizo ele com um pouco de pó de rocha, deixo secar bem seco, passo cola de novo. Aí eu vou pôr por cima, peletizo ela não mais na farinha de rocha, aquela que eu já tenho uma, né? Eu ponho ela em pó de carvão bem fininho, ela fica preta, que até vai pretinha, você diz, que é isso? E a terceira vez eu faço com gesso. Seco, passo cola de novo e ponho 3. O que vai acontecer? Não, é que tem sementes que é tão pequenininha, que eu fazendo isso, eu armazeno mais umidade. E tem um segredo grande agora. E aí nós vamos nos divertir, porque em cada uma dessas peletizações, eu posso colocar, junto com o pó de rocha, algum micróbio camponês, algum micro-organismo camponês. Eu posso pegar de esterco, eu posso pegar de curral, eu posso pegar de resto de compostagem. Eu tenho isso. E qual é a vantagem? É como a vovó que faz coalhada. Ela tem o fermento da coalhada dela. E ela cultiva aquele fermento. A indústria diz que vai vender o micróbio. Só que o micróbio da indústria não é o micróbio da vovó. Por quê? A indústria não pode criar diversidade. Ela é obrigada a criar clones. Nós podemos fazer biodiversidade, porque nós não precisamos vender isso. A gente pode trocar, a gente pode trabalhar em puxirum, a gente pode trabalhar em organizações camponesas. Vocês viram, então, a lógica como é? E aí você pode fazer. Ó, isso aqui é feito por crianças numa escola. Deixa eu ver onde é que é. Brasil isso, hein? Amazonas. Isso é Amazonas. Refendor. Isso aqui foi feito no Amazonas. Isso é milho. Vocês veem que aqui, isso aqui é pó de pedra lá da região do Xingu, onde tem Belo Monte. Lá tem muito o famoso basalto. E nós fizemos isso já faz uns 6 anos, 8 anos, no IFAM Manaus. Tem até um vídeo sobre isso, tem um trabalho. Então, se eu estou sabendo fazer isso, por que eu faço isso? Porque sempre que você tem uma pedra, toda rocha, ela tem um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, quando reveste uma semente, ele impede o crescimento de bactérias e fungos próximos a essa semente. E aí, então, eu vou fazer com que esses minerais fiquem complexados pelo ácido fúlvico do humus, ou da terra preta de índio. Eu vou aproveitar o resíduo das nanopartículas, chamadas terras raras. E aí eu posso ter coisa que a gente não sabe o nome. Európio, gadolínio, itérbio, túrio, disprósio. São aqueles que fazem a maçã unza ser importante. O biochar é o pó de carvão. Se eu tenho micro-organismos, eu posso calibrar a alteração da semente através da peletização, fazendo análise de epigenética.
ou de metagenômica, ou de metaproteômica. Vocês viram que nós não falamos nenhuma bobagem do que a gente vê na televisão, nesses vendedores de consumismo, porque nós estamos em outra onda. Antes de ir para lá para o fundo, eu vou voltar só um pouquinho para ver se vocês entenderam. Nós, quando trabalhamos com tecnologia, seja peletização, nós usamos esse símbolo que está aí no centro, esse símbolo escuro. Você sabe o que é isso? Isso aí, na verdade, é um número vazio. Se chama o número zero. E esse número zero não é muito conhecido. O número zero existe na cultura árabe, existe na cultura maia. Ainda hoje é muito difícil ensinar uma criança o conceito do número vazio zero que serve. Imagina, escrever 1000 sem ter 3 zeros é meio difícil, não é? Então, por isso, quando a gente traz e mostra isso a vocês, a gente é obrigado a falar sobre alguém que inventou o número zero. E ele fez pirâmides assim há 3, 4, 5 mil anos. Eu estive aí em Palenque, terra de Pacal. Isso tem 4, 5 mil anos, hein? Mas por que eles conseguiram fazer isso? Porque eles dominavam o número zero e sabiam fazer construções através. E aí vocês vão ver. E é bonito isso. É magnífico. Mas a minha pergunta anterior é: para eu poder erguer pirâmides e construir sociedades, construir reinos e construir cultura e civilização, o que eu preciso? Antes eu preciso sementes com saúde. Porque sementes com saúde são produção e alimento de qualidade, que faz as pessoas criarem o número zero. Por isso que se cria o milho. Debaixo de toda pirâmide pesada, seja no Egito, seja onde for, tem sementes. Não é bonito poder dizer assim? Por isso que nós usamos o número zero, aquele número zero que vocês viram. Naquele número zero, nós colocamos 4 letras na parte de cima, que está escrito aí, ó. No alfabeto mais antigo da nossa Terra, que é o sumério, aí está as 4 letras cuneiformes de U, L, C, I. Universidade Livre Camponesa Intercultural. E embaixo vocês veem a coisa mais fantástica, o mais moderno alfabeto que existe hoje na informática, chamado alfabeto binário. O alfabeto binário usa o 0 e o 1. Então, ali, Universidade Livre Camponesa Intercultural em números. Desculpe ter enchido a paciência de vocês, mas eu acho que vocês vão fazer monetização. As ordens.